Zuco já está mais uma vez com a gente para participar do programa. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, estávamos aqui, não sei se o senhor acompanhou o suficiente, mostrando quem é Hugo Motta, né? Tremendo, desculpe a expressão, até pedi desculpas quando usei a expressão. Não sei se eu estou muito próximo do Alan, estou começando a usar um português mais claro, né? É um vaselina que diz que o 8 de janeiro não foi golpe, que vai pautar a anistia amanhã, daqui a 10 minutos, e nunca pauta, enrola. Afinal de contas, houve acordo, não houve acordo, que tipo de pressão pode ser feita a partir de agora sobre o Hugo Motta? Deputado, obrigado pela participação mais uma vez. Querido amigo Acombi, esse meu craque Alan, olha, o que aconteceu foi muito claro. Nós não iríamos sair de maneira nenhuma se não houvesse um acordo claro que essas pautas avançariam. A medida que o presidente Hugo Motta falou, ela procede no sentido que ele não se comprometeu, porém, nos encaminhou os líderes que, logicamente, se comprometeram, Progressista, União Brasil, PSD, a não só darem os votos, como darem o acordo da pauta. O que acontece? Para tu pautar uma matéria, existe a reunião de líderes. Nós não tínhamos o acordo dos líderes. Agora temos. Se ele fala de forma clara que ele deu acordo, aí, dito por ele, abre-se o precedente de que qualquer tipo de manifestação. Então, o que aconteceu é que os líderes se sentiram sensibilizados, entenderam que poderiam ajudar nessa construção de distensionamento e chegaram com ele, olha, daremos acordo às pautas que tu já comentou, fim do foro e posteriormente a anistia. Então, de forma clara, nós já temos a construção com a maioria do Congresso. Vencemos o Congresso para com as pautas que nos interessam. Tendo o texto definido, será pautado o fim do foro, inclusive há um interesse muito maior nessa pauta, e houve o acordo, e foi nesse sentido que a gente se sentiu contemplado, que eles também irão pautar a anistia na sequência. É difícil. Se a gente não entendesse razoável, nós poderíamos ficar lá e aí perderíamos, inclusive, o centro, que para os votos nos é muito importante. Como eu disse anteriormente, agora, narrativa de Lindenberg, bom, lindinho, não dá para se contar com nada. O importante é que nós não tínhamos antes este acordado com os líderes de partido. Foi construído isso, tanto com o Arthur Lira, quanto com o Omar Aziz, quanto com o Rueda, para que, em se tendo o texto, e o texto do foro já está bem adiantado, vamos pautar, e a nossa intenção, inclusive, é que seja na semana que vem, e para dar, digamos assim, um maior conforto para os parlamentares, com a aprovação do foro, a gente pauta a anistia. Foi isso que foi desenhado no acordo, feito a várias mãos. Deputado Zuco, boa tarde. Bom dia pra gente aqui ainda. Porque aqui ainda é bom dia. Eu queria entender também, deputado, sobre o que aconteceu ontem lá no plenário, né? O Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, então foi agredido por uma deputada do PT, foi isso mesmo que aconteceu? E se foi isso, alguma providência vai ser tomada? Olha, eu estava do lado dele, exatamente do lado dele. Se vocês olharem nas imagens, a gente ficou bem próximo. A mulher estava totalmente desequilibrada. Ela já estava desequilibrada quando estava lá embaixo. Aí ela conseguiu subir, começou a nos cutucar, ficou falando um monte de besteira durante todo o pronunciamento. E quando eu cheguei mais para frente para bradar o anistia já, naquele tempo onde houve aquela abertura, ela deu um soco, se eu não me engano, um chute nas partes íntimas do Nicolas, que depois, Caramba. a primeira hora ele caiu, inclusive, com dor. Depois ele falou, ainda bem que eu tô com a minha segunda filha encaminhada. Mas foi, olha, algo que o Hugo presenciou, um Nicolas no chão. Já estamos entrando também no Conselho de Ética contra ela. E eu não tenho dúvida, com as provas evidentes, inclusive dos seguranças que estavam ali atrás, ela será sancionada. Olha, nós temos até a imagem aí, depois a gente pode mostrar a imagem da agressão. Está um pouco encoberto, mas é visível que ela
Manda ver no Nicolas. Mostra aí que eu já digo pra vocês como é que foi. Tem como colocar a produção vai preparar o vídeo aí pra gente mostrar, porque é inacreditável. Mais uma. Bom, a gente já teve lá, foi o Washington Quaquá, né? Que deu um tapa no Messias. Foi ele, não foi? No Messias Donato? Foi. Nada aconteceu. O Glauber Braga, que tá aí para ser, né? Para ter o mandato cassado, até agora não. Nisso o Hugo Mota também interferiu, conseguiu dar uma sobrevida ao Glauber Braga, que aliás ocupou também, né, uma sala ali de uma comissão da Câmara dos Deputados. Aliás, essa prática, né, deputado, não é de agora. O próprio Davi Alcolumbre, naquela eleição tumultuada para o Senado contra o Renan Calheiros, ocupou por 7 horas a mesa diretora. Na época da reforma trabalhista, em 2017, o governo Michel Temer, Fátima Bezerra, Cátia Abreu e Gleisi Hoffmann ocuparam a mesa também diretora do Senado, as 3 senadoras na época ocuparam a mesa diretora do Senado, né, para evitar a votação ali no Senado da mini-reforma trabalhista, algo inacreditável. Tem o Lula livre também, já ocuparam, né, com o Lula livre. Então, todo mundo que está aí dizendo que foi um motim, inclusive Globo News, até ontem eu li, ontem eu li as expressões que foram usadas para essa ocupação que foi feita, né, em defesa da liberdade, do cumprimento das leis, motim, circo, chantagem, agressão à democracia, tudo isso. Vamos ver a imagem da agressão contra o Nicolas Ferreira. Está ali a deputada, como é o nome dela? Camila Jara, né? Do PT de Mato Grosso do Sul. Toma... Nossa Senhora! Eu não sabia que tinha sido um golpe baixo, não, deputado. Foi o Nicolas tá, eu tô do lado dele, aí eu abri, fui pra frente, ela entrou atrás de mim e deu um chute, e o Nicolas caiu na hora, eu nem vi, minha adrenalina tava só olhando pra frente, eu não vi, mas ele ficou um bom tempo no chão. Depois, ele falou na hora mesmo com o Hugo, ligou pro Hugo Mota falou que viu, os seguranças também viram, e é isso, agora essa aí não tem como escapar. Então, mais uma para o Conselho de Ética, mais uma que vai ter espero, né, o mandato cassado. Alan. Olha, eu queria ainda comentar sobre essa questão do Hugo Mota, porque ele foi malandro, né, para a imprensa, né? A imprensa disse assim, Hugo Mota não fechou acordo com os bolsonaristas, sendo que, na verdade, o acordo não era com os deputados apoiadores de Bolsonaro, o acordo era com os líderes. E exatamente. Aí, assim ele consegue... diminuir a força dos deputados que conseguiram dobrar todo o Congresso Nacional, essa é a verdade. Sim. Né? Pela primeira vez, os deputados conseguiram uma união de 5 partidos. É isso aí. Que é o que a gente PSD, União Brasil, PL, Novo, olha só, PP, e olha só não tivemos o Republicanos, porque o presidente Hugo Mota é do Republicanos. Porém, todos os deputados republicanos eu fiquei lá um ano, todos os parlamentares do Republicanos estão conosco. Vários deputados do MDB estão conosco. Vários deputados do Podemos estão conosco. Então a votação vai ser histórica. Eu não tenho dúvida que nós vamos passar de 350 votos. A gente só precisava ter a confirmação, e tu foi muito feliz, Alan, na colocação, é isso, o Hugo Mota, ele usou da narrativa, não, eu não fiz acordo, mas nos deu os presidentes de partido acordados. Deputado, eu acho que seria interessante também o senhor explicar a importância desse PL aí que vai acabar com o foro privilegiado, né? Porque o senhor mesmo colocou aqui que é uma pauta suprapartidária, uma pauta onde há um grande interesse de vários deputados federais para que esse projeto de lei seja encaminhado. Se eu puder resumir aí de maneira bem simples para o nosso público, para o pessoal entender por que está gerando aí quase uma unanimidade, né, entre os deputados na importância dessa pauta sobre o foro privilegiado. Olha, eu vou resumir o resumo. Saímos do colo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele não nos traz a possibilidade de uma segunda instância. No momento que tu tira o foro privilegiado, tu cai para a primeira instância. Então tu cai para um juiz lá da tua cidade e tu pode entrar com recurso, pode subir para a segunda instância, tu pode ir para o STJ. Ou seja, tu tem um fôlego suficiente, trabalhando com, digamos assim, de forma jurídica, com muito mais possibilidade de mostrar qualquer tipo de abuso.
Hoje em dia o que acontece é que qualquer parlamentar tem receio porque fica na mão de um julgamento ideológico do Supremo Tribunal Federal. Tu imagina como é que eu vou me defender com o Flávio Dino, sendo líder da oposição, ou com o Zanin, sendo o advogado do Lula? Não tem como. Então, essa questão é muito importante para que os parlamentares possam trabalhar sem se preocupar com a ideologia. Olha o cúmulo que a gente está falando. Sem se preocupar com a ideologia do magistrado que vai te julgar, do Supremo Tribunal Federal, que é amplamente linkada a governos de esquerda. Então, para nós é uma conquista muito importante, nos dará um fôlego para justamente ter coragem de poder ter votações mais pesadas, digamos assim. Então, esse é o resumo do resumo, e eu não tenho dúvida que vai ter também a ampla maioria. Deputado, eu queria mostrar aqui, tudo bem que é uma publicação de 2 dias atrás, mas a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, publicou mais uma vez, pela manhã de hoje, a mensagem, porque o Brasil está sem embaixador, os Estados Unidos está sem um embaixador no Brasil. Sim. Então a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou, desce um pouquinho ali rapidinho, eu vou ler a tradução ali, pessoal, mas desce aqui, publicou o tweet do Senior Official for Public Diplomacy, que é quem está hoje lá no Brasil e cuidando da situação do Brasil. Esse é o original em inglês, eu quero ler em português, pode subir lá. A Embaixada do Brasil fez questão de colocar em português. O ministro Alexandre de Moraes, Moraes, é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Então não é opinião, não é pode ser que... Não, está afirmando. Isso é o governo dos Estados Unidos da América afirmando que Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e da perseguição a Bolsonaro. E aí continua dizendo: suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Donald J. Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão, vou ler bem devagar, avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. E o governo americano conclui dizendo que estamos monitorando. Vou repetir. Estamos monitorando a situação de perto. Essa frase, meu amigo. Monitorando. CIA, FBI, todo o serviço de inteligência internacional, inclusive o Mossad, estamos monitorando. A pergunta que eu faço, deputado: os políticos que outrora diziam... não pode deixar outra imagem ali, pessoal, para ficar melhor. Isso, para deixar bem claro para o pessoal que está em casa que nós estamos comentando aqui uma publicação do governo americano que está monitorando tudo isso. Há uma consciência dos políticos que estavam ali querendo dialogar com Lula, querendo dialogar, diálogo, né? Sendo chantageados pela STF. Há uma consciência deles de que nós estamos em plena guerra contra a China e de que, se eles continuarem apoiando esse lado negro nessa guerra, eles serão punidos? Alan, primeiro eu queria falar para ti que eu acho que eles não sabem nem o que é e nem como afeta realmente a Lei Magnitsky. Eles não têm noção do prejuízo que essa lei trará. Existe aí aquelas mensagens, né, narrativas. Mas tu tem um jeitinho brasileiro de se safar. Então, a primeira coisa que eu te diria: acredito que muitos deles pagam para ver sem ter a real consequência. Mas eu tenho que agora embarcar. Eu queria também pedir para vocês, pela força que vocês têm, que é deixar claro que bastava uma assinatura para o Alcolumbre pautar. E que mesmo com 81, ele não é obrigado. O fato de se ter a maioria não necessariamente faz com que ele tenha a obrigação de pautar. Por isso que cresce muito de importância, neste momento, a pressão popular da mídia. Porque agora nós temos a maioria.